Olá! Oi, Deusa! Seja muito bem-vinda à nossa aula. Hoje é a nossa aula 19. 19 semanas aqui juntas. E hoje cenário diferente, né? Hoje o cenário é a estação de trabalho do Miguel. A gente trocou um pouquinho a estação, ele precisou usar a minha. E hoje a gente tem um Sonic aqui. A estação de trabalho está diferente, mas continuamos aqui no mesmo propósito, né? Conversando sobre cosmética natural e autocuidado natural. Agradeço demais, antes, né, de começar a dar os primeiros avisos, eu gostaria muito de agradecer de verdade vocês e todas as deusas que me mandaram mensagens, que a aula, né, nossa aula costuma ser terça-feira, toda terça-feira, às 19, mas excepcionalmente essa semana a gente está fazendo hoje. Sejam muito bem-vindas, deusas. Se acheguem, vamos conversar aqui. Estou dando os primeiros recados, tá bom? Antes de dar os primeiros recados, na verdade, estou agradecendo todo mundo que me mandou mensagem, porque ontem, na verdade, na segunda-feira, eu tomei a vacina e aí eu tive várias reações. Desde segunda-feira, ontem eu passei mal também, tive febre, tive dor de cabeça, tive mal-estar no corpo, dor no corpo. Então ontem eu não estava em condições de estar aqui fazendo o nosso aulão, mas passei para hoje. Hoje já estou bem melhor, agradeço demais a compreensão. E essa aula vai ser bem especial, porque eu vou contar, né, então, as 5 coisas que eu aprendi fazendo cosméticos naturais e que, na minha visão, né, facilita muito para você compreender o quanto é importante a gente estar fazendo os nossos próprios cosméticos, não só fazendo, como entendendo como que esses cosméticos agem no nosso corpo, né? Como que é essa compreensão em relação a esse cuidado com o nosso corpo. Bom, antes de tudo eu vou dar os primeiros avisos e depois a gente começa a nossa aula de fato. Tem bastante conteúdo, então não vou demorar, não vou me alongar demais aqui para a gente falar da introdução, né? Dos primeiros, os nossos lembretes diários, digamos assim, né? Lembretes de aulas. Primeiramente, tô vendo que tem carinhas novas por aqui, sejam muito bem-vindas. Muito boa noite, Sheila, seja muito bem-vinda. Quem não me conhece ainda, eu sou Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga, também sou tricologista cosmética. Nossa, um monte de nome difícil. Bom, vou explicar rapidinho. Então, cosmetologia, né? O que é a cosmetologia? É o estudo da fabricação de cosméticos no geral. E a tricologia cosmética é o estudo e a formulação de cosméticos específicos para cabelo, né? E sejam muito bem-vindas aqui. O meu propósito, o meu intuito de estar aqui fazendo essas aulas semanais, também de estar produzindo os conteúdos aqui no perfil, é estar espalhando sementinhas para que você consiga aplicar, né, mais sustentabilidade no seu dia a dia, entender mais sobre os seus ciclos femininos, entender como que a cosmética natural, como que o autocuidado natural pode ajudar no seu dia a dia e juntas a gente formar essa rede de mulheres que se ajudam, que se complementam, que estão ali divulgando todo esse conhecimento sobre a área dos naturais, né? Tanto dos cosméticos como do autocuidado como um todo, tá bom? Então sejam muito bem-vindas, muito boa noite a todas vocês. E hoje, então, a gente vai falar sobre essas 5 coisas que eu aprendi desde então, já estou aí há quase 7 anos, aplicando essa parte de cosmética natural e também de autoconhecimento sobre o autoconhecimento feminino. Então, trabalho, né, tanto em mim quanto em outras mulheres também, esses conhecimentos. Então, tudo isso, eu juntei tudo isso e peguei as 5 principais coisas que eu aprendi
nesses anos com os cosméticos naturais. E a primeira coisa, Deusa, já vai anotando aí, olha o caderninho, anota porque essa aula não vai ficar aqui. Antes de começar, só quero te falar também que a gente tem um grupo de lembrete dessas aulas, que fica aqui na minha bio. Então, depois que terminar esse aulão, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, a partir do mês que vem, eu vou começar a fazer alguns resumos, algumas coisas sobre a aula e vou colocar nesse grupo de WhatsApp. Então, entra aqui na minha bio e clica para entrar lá no nosso grupo VIP. A primeira parte lá do link já é o nosso grupo VIP. E algumas aulas que eu dei aqui, eu já tô colocando lá no nosso canal do YouTube também, que agora a gente tem um canal no YouTube. E o canal também tá no link da bio. E também tá o link do Telegram que eu criei hoje pra gente. Então, vão ter vários conteúdos legais pra gente começar a se conhecer mais, a estreitar essa relação, a ficar mais pertinho. Se você tiver interesse, clica lá no link da bio depois da aula e entra nesses outros canais que a gente tem de contato, tá bom? Bom, então a primeira coisa que eu aprendi fazendo os meus cosméticos naturais é que quantidade não é nem perto melhor do que a qualidade do produto. E por que eu falo isso, Deusa? Porque muitas vezes, até eu, lá no começo, né, eu tinha muito cosmético, o meu banheiro era cheio de cosmético. E eu achava que eu queria ter mais armários, mais espaço, porque não estava cabendo os meus cosméticos no banheiro, o espaço era pequeno. Na verdade, não é que o espaço era pequeno, né? É que eu estava com muito produto. E muitas vezes eu não entendia direito o que tinha lá dentro daquele produto, dentro do potinho. Era muito uma intuição, vendo a embalagem ali, tipo assim, acho que pode ser bom pra mim. E ia pra casa, levava pra casa pra testar. Muitas vezes, o que vem escrito na embalagem não é exatamente o que a gente precisa, não é o que a gente tem necessidade, né? E isso eu só fui entender depois, muito depois, quando eu comecei a estudar de fato, né? O que cada cosmético fazia pro meu corpo e pro meu cabelo. Só assim eu comecei a entender que o que tá lá no rótulo muitas vezes não é o que eu preciso, né? Não é a minha real necessidade. Então eu vivia com muitos potes, tinha vários potes e eu continuava tendo uma necessidade. Então o meu cabelo, ele não estava do jeito que eu gostaria que ele tivesse. Muitas vezes na hora que eu usava o produto, ele ficava bonito, ficava ali brilhoso, e aí eu lavava com outro produto e aí ele já não estava mais. E aí na minha cabeça, mas é porque aquele outro produto é bom. Mas será que é? Depois eu descobri que não é isso. Que na verdade, muitos produtos mascaram o problema que existe ali na fibra, tanto na fibra capilar quanto na nossa pele. Então, por exemplo, se a nossa pele está muito ressecada e a gente passa um produto, né, que tem um silicone mais forte, que tem um óleo mineral, que lubrifica a nossa pele, o nosso cabelo a mesma coisa, né? Quando a gente passa um lubrificante, né, que é esses óleos ou essas a parafina, o óleo mineral, os silicones, muitos deles servem como lubrificante da fibra e da pele. Quando a gente usa esses produtos, a gente tem essa sensação de que ela tá melhor, de que ela não tá mais seca, ela tá ali, né, já viçosa. E quando a gente tira isso, né, quando a gente lava novamente e essa camada sai, a gente retorna ao estágio inicial, que é de pele seca, que é de cabelo seco. E então, esse produto, na verdade, está mascarando a nossa real necessidade ali. Ele não está tratando o que a gente precisa, né? Ele não está devolvendo a água, ele não está ajudando a nossa pele ficar mais bonita, mais viçosa. Ele está simplesmente mascarando algo que
vai continuar estando do mesmo jeito. E alguns produtos, né, como que tem essas substâncias, né, como eu falei, como óleo mineral, como alguns tipos de silicone, a parafina, que também é um derivado de petróleo. Essas substâncias, elas não são boas nem para o nosso corpo, para a gente ficar colocando no nosso corpo, nem para a gente colocar no meio ambiente. Porque quando a gente coloca no nosso corpo, o que a nossa pele não absorve, a gente toma banho e vai pelo ralo, né? A Carol, amei saber disso. Carol, muitas vezes a gente não entende direito, né, esses conceitos e aí a gente se deixa levar pela embalagem. Era o que acontecia comigo, né? E aí a gente acaba não percebendo algumas coisas. O cabelo acostuma, a pele acostuma? Não acostuma. O que acontece é que às vezes a gente tem uma necessidade, a gente mascara essa necessidade e quando a gente tira esse produto, a gente vê que a necessidade ainda tá lá, né? Então, isso acontece. Então, o primeiro aprendizado é que eu ter muitos desses produtos não chega nem perto de ser melhor do que ter 1, 2 produtos, 3 no máximo ali, que são muito bons. Se eu tiver 3 produtos no meu banheiro que são muito bons, isso daí já equivale a muitos outros produtos. Então, assim, Deusa, de verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer é investir em produtos muito bons. Amanda, mas esses produtos são muito caros. Não precisa ser. Se a gente souber fazer um produto que é próprio para nossa real necessidade, ele não vai sair caro. Por exemplo, o meu champunete mesmo, que eu até coloco, muitas de vocês aí podem ter vindo através do post do champunete. O meu champunete custa menos de R$4, porque eu não coloco óleo essencial. Um champunete que tem óleo essencial custa ali por volta de R$4. Então, R$4 num champunete que eu uso tanto no cabelo quanto na minha pele, não é algo caro. E é algo que tem manteiga, que tem óleo vegetal, que não vai fazer esse efeito de maquiagem, né? Ele vai realmente fazer a umectação da pele, ele vai ajudar a segurar a água, mas ele vai devolver também nutrientes para minha pele, porque as manteigas e os óleos vegetais são biocompatíveis, então a minha pele tem uma afinidade com esses produtos, né? A Carol, com certeza, isso evita até nosso consumismo. Exatamente, Carol. Exatamente, evita muito que a gente saia aí olhando. Isso é um negócio que é muito legal de comentar também. Muitas vezes a gente vai na farmácia ou vai nas perfumarias e a gente vê aquele monte de prateleira de cosmético com embalagem bonitinha, cor de rosa, com glitter, perfumada, cheia de luz neon e tudo mais que tem ali para chamar a nossa atenção. E aí a gente vai lá e fala, nossa, que bonito, que cheiroso, deve ser maravilhoso, né? E aquilo tudo serve para atrair realmente a gente para comprar cada vez mais. Só que a gente não precisa comprar aquilo. A gente não precisa gastar muito dinheiro para ter um autocuidado super eficiente, devolvendo tudo que o nosso corpo precisa, que ele perde no dia a dia, né? Por conta do nosso estilo de vida e tudo mais. Tudo que ele necessita, a gente consegue devolver para ele de uma forma barata e com pouquíssimos produtos. É só a gente saber certinho o que a gente tem que colocar em cada produto, como fazer tudo isso, e é barato, é fácil e é simples. A Carol, às vezes temos 400 produtos no banheiro e nenhum é realmente bom ou faz bem para nós. Exatamente. Então, e aí o que a gente vai fazendo? Vai comprando, né, cada vez mais e vai estocando aquilo lá. E vence o negócio, a gente joga aquele monte de produto fora.
Olha quanto de produto a gente está colocando no meio ambiente que não é bom para o meio ambiente, que não é bom para nós, e o quanto de dinheiro a gente está gastando com isso também, né? Porque muitas vezes a gente não pensa, o produto é mais barato, custa, sei lá, R$20. Aí a gente compra 400 produtos de R$20, aí depois joga tudo fora, né? Isso não é saudável, nem pra gente, nem pra natureza, nem pro nosso bolso, pra ninguém. Então, tendo poucos produtos, mas produtos que são realmente eficientes, é o que vai realmente dar certo, é o que vai fazer dar bom, tá? A Carol, é tão gostoso saber que você está fazendo bem ao seu corpo, ao meio ambiente e ao seu bolso. Exatamente, Carol. Isso dá um alívio pra gente, né? A gente saber que a gente está indo num caminho que a gente não tá fazendo mal para ninguém, na verdade só tá fazendo bem para todo mundo, pra gente, pro meio ambiente, para todo mundo. A Sheila, antes eu não podia ver uma loja de cosméticos que entrava e saía cheia de produtos. Hoje vejo e nem ligo, felicidade por me libertar. Exatamente, Sheila, eu te entendo, porque eu já passei por isso também. Eu não podia passar em frente de perfumaria, que tem aquele monte de produto, e eu queria saber dos lançamentos, das novidades, o que fazer pro cabelo ficar, sei lá, ultra power. Só que isso, né, na verdade, os produtos, e aí a gente vai entrar no nosso segundo ponto já. Vamos começar a falar do a segunda coisa que eu aprendi fazendo meus cosméticos naturais, que a multifuncionalidade do produto economiza muito tempo e dinheiro da gente também. Então, por exemplo, se eu tiver um produto que serve para várias coisas, tanto para minha pele quanto para o meu cabelo, eu economizo tempo e dinheiro, porque eu não preciso comprar muitos produtos que são específicos para cada parte, e eu fazendo uma rotina, eu consigo suprir a necessidade de várias partes do meu corpo. Por exemplo, essa semana mesmo foi esses dias atrás, não lembro exatamente o dia, mas foi esses dias atrás. Uma deusa da tribo, que é a Luciana, ela me mandou o WhatsApp. Ela sempre me manda o WhatsApp perguntando das coisas, de receitinhas, do curso. E aí ela falou assim, Amanda, eu tô com dermatite atópica, né? Agora tá frio e tá me dando dermatite atópica, né? Tá voltando. Eu tô com alguns pontos de dermatite. E eu queria saber o que é bom, o que pode me ajudar com essa dermatite. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar algumas coisas, né? E ela foi perguntando algumas sugestões, eu fui dando pra ela. E a gente chegou numa hora que eu falei assim pra ela, Lu, o óleo de pracaxi é muito bom também para dermatite atópica. Você pode fazer o uso dele na pele. Ela falou, nossa, eu comprei ele esses dias, você acredita? Tá aqui cheinho, novo. Aí eu falei, Lu, isso é ótimo. Por quê? Porque o óleo de pracaxi, você consegue, no seu ritual ali, depois do banho, você pode passar ele na pele e ele também é ótimo pro cabelo. Então, depois que você passar na sua pele, você pode, no restinho da mão, você pode já passar no seu cabelo, usar como um finalizador. Então, ela comprando um produto, que foi na verdade o óleo você pode usar direto, ou você pode usar como matéria-prima de outro produto que você quiser fazer. Por exemplo, vou fazer um creme corporal, que também é facial, que também é para os pés, que também é para as mãos. Mas aí você usando esse produto, o óleo de pracaxi, você consegue usar ele direto ou fazendo esse creme. Então você tem algumas opções para trabalhar com um único produto. Olha só que maravilha que é isso. Você não precisa comprar várias coisas. É um único que, sabendo usar para a sua necessidade, né? Entendendo qual é a sua necessidade, e aí depois sabendo o que aquele produto faz para ajudar nessa necessidade, você não precisa de muita coisa. Eles são multifuncionais. A Bianca, boa noite, Amanda, cheguei agora. Oi, Bi, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda na nossa roda. Bom, então esse é o segundo ponto que eu trago aqui, Deusa. A gente não precisa de
produtos, né, para cada finalidade, muitas coisas. A gente pode ter alguns específicos, né, alguns poucos, que tem uma qualidade muito boa e a gente pode usar ele para várias finalidades, tanto para desenvolver outros cosméticos, tanto para usar direto. As manteigas a mesma coisa. Então, a Carol, que demais! Muito, né, Carol? Então, a gente pode usar as manteigas, por exemplo, a manteiga de manga. Eu sempre falo aqui, né, tanto da manteiga de manga quanto da manteiga de cupuaçu. São as minhas preferidas, né? E essas duas manteigas é a mesma coisa. Eu uso muito a manteiga de manga, a de cupuaçu também, para passar na boca no frio, né? Tem até um reels aqui no perfil, depois olha lá também, que eu falo da manteiga de manga. Então eu só derreto a manteiga, coloco ela no bastãozinho de batom e eu uso como balme labial. Ela direto, assim mesmo, só a manteiga de manga. Ou então, eu também uso ela, às vezes, no meu champonete. Eu coloco ela no champonete, a manteiga de cupuaçu também. Nesse último champonete, eu usei a manteiga de cupuaçu. Maravilhosa para colocar no champonete. Por quê? Porque ela deixa o champonete um pouco menos... ele não fica tão forte, né? Ele fica menos forte. Então, assim, ele vai continuar limpando, mas ele não tira tanto, né, o óleo natural da minha pele, né, que a minha própria pele produz. E por que isso é bom? Se a gente tira demais o óleo da nossa pele, a nossa pele vai entender que precisa produzir mais. E aí acaba que ela produz muito mais, e é o que a gente não quer. Então, deixando um pouco essa oleosidade da pele, né, junto com a manteiga que já devolve, né, ajuda a nossa pele por conta de ser biocompatível, a nossa pele consegue ter essa produção regulada, né? E isso é importante também, esse equilíbrio. Então, eu recebo muitas dúvidas sobre isso também. Ai, Amanda, a minha pele, ela tá produzindo muito óleo, eu preciso tirar muito esse óleo, né? Ai, preciso de alguma coisa que tire. Tem que tirar o óleo. Se a gente tira demais, a nossa pele vai entender que precisa produzir mais, porque tá sem. E aí a gente não consegue encontrar o ponto de equilíbrio. Então, muitas vezes, algumas deusas não entendem quando eu falo, olha, passa um pouquinho de óleo, passa um pouquinho de manteiga, e aí quem tem a pele oleosa já fica assim, ai, vou passar óleo na pele? Vai passar óleo na pele. Sabe por quê, deusa? Porque quando a gente passa o óleo, a gente está devolvendo um pouco dessa biocompatibilidade, desse óleo que a nossa pele já produz, né? Então, a gente vai estar colocando um óleo que tem essa biocompatibilidade e a produção da nossa pele vai entrar em equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, muito mais do que só tirar. Se a gente tira demais, ela vai estar sempre desregulada, querendo produzir mais. O equilíbrio é fundamental. A Carol tem a pele bem oleosa, amei a dica. Carol, um único ponto de atenção, não use óleo de coco. Todo mundo vai direto no óleo de coco. Ai, vou usar óleo de coco. Não use óleo de coco, tá? Não por enquanto, principalmente para pele oleosa. Tente alguns óleos que são mais levinhos, como o óleo de semente de girassol, por exemplo, como o óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta é maravilhoso. Eu te indico iniciar por ele, tá bom? Que é muito bom. O óleo de rosa mosqueta é a mesma coisa, você pode usar ele direto no rosto, você pode usar ele para fazer um sérum facial, você pode usar ele para fazer um creme corporal, você pode usar ele para várias funções, tá bom? Mesma coisa o óleo de semente de girassol. Lembrando que esses óleos que são feitos de grão, sempre tentar ali usar os óleos que são prensados a frio, que aí mantém a integridade ali dos nutrientes do óleo, tá bom? Bom, falamos do nosso segundo ponto, vamos entrar no terceiro ponto, então? Terceira coisa que eu aprendi fazendo meus cosméticos naturais é que o básico funciona. A gente não precisa ter coisas super elaboradas, coisas super difíceis com
30 mais ingredientes, não precisa. A gente pode ter algo super simples, como por o exemplo que eu dei aqui agora, o óleo de rosa mosqueta. Um único ingrediente, só o óleo de rosa mosqueta, ele já é eficiente? Muito, muito. Ai, Amanda, eu tô com acne. Coloca um pouquinho de óleo essencial de melaleuca, é eficiente? Muito, muito eficiente. Então, assim, 1, 2, 3 ingredientes, 5 ingredientes, mais do que isso, precisa? Pode ser que não. Pode ser que a gente vá ali intercalando, né, os ingredientes que a gente precisa dependendo da nossa necessidade, e aí a gente vai suprindo, né, essas necessidades de acordo com o que elas vão surgindo. Então, por exemplo, eu tenho uma semana do meu ciclo que a minha pele fica muito oleosa e com acne, que é a minha semana de pré-lunação. Nessa semana, é muito bom eu usar um óleo essencial de rosa mosqueta com o óleo essencial de melaleuca, por exemplo. Já tem uma outra semana, que é a semana pré-ovulação, que a minha pele, ela já fica ali de normal a seca até. Às vezes faz um rachadinho, principalmente aqui em volta do nariz. Às vezes fica um pouquinho assim descamando. E aí, se eu começar a colocar muito óleo que seja astringente, né? Por exemplo, o óleo essencial de melaleuca, a minha pele pode ficar mais sensibilizada. Então, ao invés de usar a melaleuca, eu vou usar ali a lavanda. Ou eu vou usar algum outro óleo que me ajude nisso. Ou não vou usar óleo essencial, por exemplo, vou usar uma manteiga. Então, cada necessidade do meu corpo eu posso suprir em uma determinada época. Eu não preciso usar um único cosmético para a vida inteira. E se esse cosmético for simples, ele pode ser muito mais fácil da gente estar ali trocando em cada fase do nosso ciclo, por exemplo. E ele funciona muito bem. Por quê? Porque ele vai estar diretamente atuando na nossa necessidade. A gente não vai estar só empurrando coisas para falar, olha, né, tá tudo aí. Ó, corpo, tem um monte de coisa aí, você vê o que você vai usar. E aí tem um monte de coisa sem necessidade que a gente vai estar empurrando para dentro e o nosso corpo não precisa. E aí o que o nosso corpo fala quando a gente empurra coisa demais para dentro? Ah, já tenho coisa demais aqui, por que eu vou produzir? Não vou produzir não. Já tem, ela tá me dando aí, ó, vou produzir coisa pra quê? E aí o que ele faz? Diminui a produção. E aí quando a gente para de enfiar essas coisas demais, o que acontece? Vai faltar. E aí que vai surgir novas necessidades que a gente nem tinha e que agora a gente vai passar a ter. Então, é por isso que eu sempre falo aqui também, Deusa, a gente não precisa de produtos demais e coisas demais que a gente nem entende, que a gente nem sabe por quê, né? O nosso corpo, ele tem um equilíbrio natural que é muito inteligente, muito, muito. A nossa natureza, ela é muito mais sábia porque ela tem muito mais tempo ali de criação, de entendimento de tudo do que nós. A gente não sabe nada perto da natureza, nada, nada. Ela é a maior cientista de todos os tempos, de todos os tempos. Ela já fez milhões de testes com vários agentes diferentes, com plantas, com animais, com tudo que possa, né, bactérias, com tudo, né? É um ecossistema enorme. Então, a gente querer achar que a gente sabe mais do que ela e ficar empurrando coisas para o nosso corpo, não é legal também, entende? Por conta disso. Porque o nosso corpo, ele vai entender que quando tem coisas em excesso, ele não precisa mais produzir. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A Carol, a natureza maravilhosa, é maravilhosa. E ela faz o trabalho dela muito bem feito, né? Então, por conta da nossa rotina, por conta do nosso estilo de vida, muitas vezes a gente tem que dar uma forcinha. Mas não é assim desesperado também, enfiando tudo que vê pela frente, não precisa. Então,
Deusa, esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto, anota aí. O básico é, sim, muito eficiente. A gente não precisa dificultar. Não precisa. Coisas que são simples funcionam, sim, muito bem. A gente tem que entender qual é a nossa necessidade naquele momento e qual que é o produto que vai atender essa necessidade. Só isso. Não precisa enfiar coisa demais aí. Nana, a lavanda para pele oleosa pode? Pode, Nana, pode sim. E a lavanda, ela é muito mais tranquila, muito mais calma do que a melaleuca, por exemplo, tá? Então, se a pele está mais sensibilizada, a lavanda, ela também tem esse componente antifúngico, ela também atua como a melaleuca, mas ela é mais suave. Ela não é tão forte como a melaleuca. A melaleuca tem essa... A gente chama de energia, né? Essa energia masculina, de força, de combate ali, muito forte, né? Então, a melaleuca, ela quando ela pega ali fungo, bactéria, tudo, ela extermina ali. Ela é muito forte, o poder dela. E como o óleo essencial ele é muito concentrado, isso é muito potente. A lavanda, ela faz essa função também, mas ela é mais suave. Ela tem uma energia feminina muito maior ali. E ela realiza, sim, o mesmo trabalho, mas com uma suavidade maior, tá bom? Bom, quarto ponto. O quarto ponto que eu entendi, né, que eu aprendi nesse processo, é que as minhas emoções, elas são uma parte fundamental mesmo, assim, do meu autocuidado. Muitas vezes, né, várias deusas vêm falar aqui comigo, me perguntando, Amanda, o que eu uso para isso, o que eu uso para queda de cabelo, por exemplo? É um questionamento que sempre tem aqui no perfil. Eu recebo direto, eu tô com queda de cabelo, o que eu faço, o que eu uso para queda de cabelo? A queda de cabelo é uma dessas coisas que na verdade, né, assim como outros problemas que a gente tem atualmente, a maioria dos nossos problemas tem um fundo emocional muito grande. Então, a gente falar de autocuidado natural, né, falar de cosméticos naturais, mas não falar das nossas emoções, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Por exemplo, se a gente está com acne também, a acne geralmente tem um fundo emocional muito grande. Como eu comentei da Lu, né? A Lu veio falar comigo essa semana que estava com dermatite atópica. A dermatite atópica, mesma coisa. O emocional ali é muito forte. Então, o que eu falei para ela, por exemplo? Lu, além, né, do óleo de pracaxi, além desses cosméticos, precisa entender o que tá te fazendo ficar tão estressada. Às vezes um escalda-pés ajuda muito, né, de camomila com lavanda, por exemplo, que são duas plantas que têm essa energia feminina muito forte, né? A camomila também ela é bem mais suave, mas ela também ajuda muito em todo esse processo. Essas duas plantas, elas podem ajudar muito na recuperação da dermatite atópica, por exemplo. Mas, Amanda, mas eu tô colocando um negócio no pé, eu não tô passando na onde tá a lesão. Não tá. Mas pode ser que um escalda-pés, por conta da liberação desse estresse, né, do tratamento mais emocional ali, te ajude muito mais do que um cosmético que você vai passar em cima da lesão. Então, o autocuidado, ele não é só feito de produto para passar na pele, deusa, não é. A gente precisa entender o que está acontecendo no nosso emocional e qual que é a raiz do problema que a gente está tendo, né? Tá com queda de cabelo. Geralmente, a queda de cabelo é o que a gente chama de eflúvio telógeno, né? O eflúvio telógeno, ele acontece por vários fatores também, mas o motivo que ele mais acontece atualmente é por conta de estresse,
né? E aí a gente vai tratar o sintoma ali, né? Vai passar um óleo essencial, fazer uma oleação no couro cabeludo, vai entender como que vai prender mais esse cabelo ali no couro cabeludo, né? Como que vai estender um pouco esse ciclo de vida do cabelo. Mas se a gente não for a fundo no motivo que está causando esse estresse, que está abalando esse emocional, não vai adiantar nada. Porque o nosso emocional e o nosso físico, eles se retroalimentam. Eles estão totalmente ligados, conectados. Eles estão ali, ó, um junto do outro, ali, ó, o tempo inteiro ali, fazendo esse cíclico, né? Esse movimento cíclico ali o tempo inteiro. É de um lado para o outro o tempo todo, eles estão juntos. Não tem como falar de um se não falar do outro. Não são coisas distintas. É muito próximo, é tudo muito pertinho, tá? Então, Deusa, muitas das coisas que a gente vem sentindo, muitos sintomas que a gente vem tendo, problemas que a gente identifica, muitos deles a gente precisa investigar mais a fundo, porque pode ser que o real motivo esteja no emocional, né? E o que acontece? Por exemplo, o eflúvio telógeno, né? Quando causa essa queda de cabelo acentuada. Pode ser que a causa desse estresse não tenha sido nem uma semana atrás. Pode ser que a causa desse estresse seja de 3 meses atrás. E aí vai ficando mais complicado, né? Como que eu vou lembrar o que aconteceu, alguma situação, algo que vem acontecendo ou que aconteceu em um determinado ponto lá, há 3 meses atrás, que tá causando isso em mim, né? E aí é um trabalho de autoinvestigação mesmo, de olhar para dentro e falar o que aconteceu que eu fiquei tão nervosa, teve algum motivo, aconteceu uma situação específica, o meu corpo reagiu de tal forma em tal momento, o que aconteceu que gerou essa situação e que agora eu tô tendo essa queda de cabelo. Olha só, quando a gente vai pensar, né, é estresse, aconteceu alguma situação, é simples, mas é fácil da gente identificar? Nem é tão simples, nem é tão fácil assim não. Simples fácil não é tão fácil não. Por quê? Porque a gente só vai conseguir identificar essa causa se a gente parar e olhar para dentro. E olhar lá para dentro da gente e entender que tudo tá lá dentro, né? A gente precisa silenciar o que tá fora pra gente olhar para dentro e saber as nossas reais necessidades e o que tá causando de fato os problemas que a gente tá tendo. E fazer isso pode ser um pouco mais complicado, dependendo de como tá a nossa vida, dependendo de como que a gente conhece o nosso próprio corpo também. Então, muitas deusas vêm falar comigo, Amanda, eu não sei por onde começar, eu não sei como que eu faço para entender como que o meu corpo reage, o que o meu corpo tá precisando. E isso a gente só vai entender quando a gente realmente parar de sair desesperada fazendo as coisas e olhar para nós mesmas e olhar para dentro. Isso não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim. Porque nessa nossa vida agitada, parar, nem que seja por 2 minutos, porque muitas vezes a gente não precisa de muito tempo para isso, são alguns momentos mesmo, é difícil, porque a gente não está acostumada a parar. A gente só quer fazer, só quer praticar, vai lá, sai, compra e faz e aplica, mas silenciar um pouquinho o que tá fora é difícil, né? Mas é essencial a gente entender como que tá o nosso emocional, para daí sim a gente resolver o problema pela raiz.
de onde ele surgiu. Então, Deusa, você entende que um complementa o outro? Eles são complementares total, assim, total. Quando a gente fala de cosméticos naturais, a gente está falando de algo que serve para complementar o que o nosso emocional está trazendo para a gente. E os dois andam juntos. O nosso físico e o nosso emocional andam juntos. De mãos dadas o tempo inteiro ali. Um juntinho com o outro. Se um tiver abalado, o desequilíbrio acontece. Os dois precisam estar ali juntos, um mantendo o outro. Então, o que acontece? Quando um está abalado, por exemplo, aconteceu alguma coisa, algum trauma ali, né? Algum momento de trauma. E a pessoa ficou num nível, deu um pico de estresse absurdo. E aí, por conta disso, começou a ter efeitos aqui. Por conta do emocional, começou a ter efeitos no físico, tá? Então, o físico começou a dar indícios, aconteceu isso, tá ruim, não tá bom, tá desequilibrado, porque aqui tá desequilibrado e aqui deu indício. A gente vai lá, investiga e chega até essa fonte aqui do problema, tá? Então, a gente chegou na fonte, aconteceu alguma coisa ali. Entendeu qual é o problema, vai lá e começa a fazer um trabalho aqui, né, de entendimento do que aconteceu de fato. Se continua acontecendo, a gente vai ter que começar a trabalhar nisso. Se aconteceu uma vez pontualmente e não aconteceu mais, a gente já vem aqui para o sintoma e já trata esse sintoma, porque aqui já está recuperado, né? Já está se recuperando ou já está recuperado. E ele não precisa mais de fazer algo aqui. Se aqui continua recorrente, então a gente tem que tratar aqui e tratar aqui também. Então a gente vai tratar os dois em conjunto. Isso é um negócio que as plantas ajudam muito a gente. Porque as plantas, como eu disse, né, nos outros pontos, elas têm essa energia delas. Então, algumas têm uma energia mais de força, de ir para frente, de colocar a gente para frente. Outras têm a energia que é mais calma, mais relaxante, mais cuidadosa, mais aconchegante. E a gente vai usando essas energias das plantas para cuidar aqui do emocional. E a gente vai usando também as plantas mais como forma física de nutrientes, né? De parte de tratamento para o físico mesmo, aqui na outra ponta, na parte física, né? Então, olha a potência dessa natureza. A gente consegue curar os dois. A gente tem para os dois. A gente só tem que entender o que está vindo aqui no emocional, que a gente precisa tratar desse problema, o que está vindo aqui no físico, que a gente precisa tratar desse problema, e achar na natureza o que vai trazer essa solução para a gente. Ou as combinações, né, do que a gente vai ter. Qual combinação de plantas, por exemplo, qual combinação de produtos que a gente vai usar, de matérias-primas que a gente vai usar, que vai trazer essa solução pra gente, tanto no emocional quanto no físico. E aí o emocional entra um pouquinho mais a fundo, né? Que não é só as plantas, tem também um trabalho interno nosso de autoconhecimento. Então tem várias formas de fazer esse autoconhecimento, né? Muita gente fala também por aí de terapia, né? De terapia com o psicólogo, né, psicóloga, direto, esse tipo de terapia. Esse tipo de terapia, ele é ótimo para o nosso autoconhecimento também, mas não existe só esse tipo de acesso ao autoconhecimento, existem vários tipos, né? Então, existe o coletivo, então alguns tipos de terapias que são coletivas e alguns tipos de terapias que são individuais. E aí vai da gente entender qual forma que é a melhor da gente se reconhecer ali e da gente adquirir o nosso autoconhecimento,
né? Isso é super importante a gente falar também em relação ao nosso autocuidado, né? Em relação às terapias no geral, né? A terapia psicológica, ela serve para trazer essa luz e esse entendimento do nosso autoconhecimento. Não é uma outra pessoa que vai falar o que a gente tem que fazer na nossa vida, como lidar com as situações, nem nada disso. Ela vai trazer uma luz, um entendimento para o nosso autoconhecimento. Assim como terapias coletivas no geral, tem vários tipos também, tem vários outros tipos de terapias individuais, além da terapia que é com o psicólogo e tudo mais, tá bom? Bom, vamos chegando no nosso quinto e último ponto. A quinta coisa que eu aprendi fazendo os meus cosméticos naturais é que conhecer essas necessidades do meu corpo garante a eficiência dos produtos que eu uso no meu skincare. Então, como a gente falou desde o início, né, Deusa? Desde o começo da aula aqui. A gente pegar vários produtos sem entender a real necessidade não garante que aquele produto vai ser eficiente. Pode ser que o produto seja muito bom, mas se a gente não tem aquela necessidade, ele não vai servir pra gente, né? A gente tem que entender qual é a nossa necessidade. E a partir disso, a gente vê o que é importante para solucionar essa necessidade, né? Então, por exemplo, se eu tô muito estressada, usando esse exemplo de novo, se eu tô muito estressada, e aí eu vou e uso uma planta como ativo para poder acelerar meu ritmo. Eu já tô muito acelerada por conta do estresse. E aí eu vou usar uma outra planta, por exemplo, vou usar algo como o alecrim, que me dá disposição, me dá ânimo. Posso usar? Posso, se eu precisar de ânimo, se eu estiver mais quietinha, mais retraída. Mas se eu estiver muito acelerada, é muito melhor eu usar uma outra planta para me acalmar. Uma camomila pode me ajudar, o capim-limão pode me ajudar também. Algumas plantas que vão me deixar mais relaxada, mais calma. Então, sem eu saber qual é a minha necessidade, né, sem conhecer o meu corpo, como que eu vou garantir a eficiência de um cosmético, né? É difícil a gente garantir. Por quê? Porque a gente tá atirando no escuro. É tiro no escuro, assim. Não sabe o que tá rolando, não sabe o que tá acontecendo, o que meu corpo tá pedindo. Só coloca tudo aí. E aí vê o que sai. Pode ser que atenda? Pode ser que em uma das coisas que colocou aí no meio dê jeito, mas a gente sabe o que arrumou, o que deu certo. Voltou. Por que é importante a gente saber o que deu certo? Porque se a gente tiver de novo, se acontecer de novo esse episódio, né, de algum desconforto, de algum desequilíbrio, a gente sabe o que resolve o nosso problema. E aí a gente pode ir de novo lá. Se a gente atira no escuro, a gente não sabe. Não consegue saber o que deu certo, o que não deu certo. Então, esse conhecimento do nosso próprio corpo é muito importante na hora da gente fazer o nosso autocuidado. Então, esses momentos de parar e de olhar para dentro, antes de fazer qualquer coisa, antes de colocar a mão na massa, quem é deusa da tribo já conhece, já sabe. Tem 2 módulos lá do programa de autocuidado natural que a gente conversa muito sobre a autopercepção corporal, né? Sobre a nossa autopercepção. Antes da gente começar a fazer cosmético. Por quê? Porque não adianta nada a gente sair fazendo se a gente não sabe o que a gente precisa. Essa autopercepção, na minha opinião, é uma das fases mais importantes para saber qual caminho que a gente vai seguir, o que a gente vai procurar para auxiliar a gente nesse processo, né? A natureza tem as respostas? Tem, mas quais perguntas a gente está fazendo? Se a gente fizer qualquer pergunta,
qualquer resposta serve. Mas e aí? Aquela pergunta é a solução do problema que eu tenho? Eu preciso saber qual pergunta fazer. E para saber qual pergunta fazer, é entendendo o próprio corpo. É prestando atenção no que ele está falando pra gente, porque o nosso corpo fala sim. Ele dá todas as pistas, tudo que a gente precisa pra gente saber o que a gente precisa ali para fazer o nosso autocuidado. Ele fala com a gente, ele se expressa, a natureza, ela se expressa, né? Então, a gente não precisa ficar desesperada tentando atirar no escuro para ver se alguma coisa resolve, não. A gente consegue sim resolver as nossas necessidades se olhando com mais carinho, se entendendo com mais cuidado, com mais conforto, se dando conforto e indo, né, a passos, como eu falo aqui, né, a gente pode sim ir a passos lentos, porque devagar também é tempo. Então, a gente pode continuar andando de uma forma mais devagar, não tão acelerada, mas a passos firmes. A gente entendendo cada passo que a gente está dando. Porque aí a gente não tropeça, a gente não vai ali cair, porque tá firme, né? Os nossos passos estão ali certeiros, estão bem firmes e estão ali tendo apoio. A gente tá conseguindo saber por onde a gente vai. Tá bom? Deusa, tem alguma dúvida? Alguma deusa ficou com alguma dúvida dessa aula? Falamos dos 5 pontos que eu acredito que, com essa experiência que eu tive de entendimento, pode te ajudar muito nesse início, para não sair desesperada aí fazendo um monte de coisa, né? E gastando energia, gastando tempo, gastando dinheiro, porque várias deusas vêm falar comigo: Amanda, eu comprei um monte de produto aqui, ó, olha tudo isso aí, ó, olha o que eu comprei. E não precisa. Não precisa. Se a gente tem um passo a passo simples, né, pode ser sim muito eficiente. Pode sim ser muito mais eficiente do que 1 trilhão de produtos. Muito mais. Bom, esse foi o nosso aulão 19. Eu agradeço demais a presença de vocês, deusas. Eu fico muito feliz de estar aqui nos nossos aulões semanais. Agradeço pela compreensão da gente estar fazendo o nosso aulão hoje e não ontem, né? Agradeço pelo cuidado de vocês comigo também. Recebi mensaginhas perguntando se eu tô melhor, se eu tô bem. Eu já tô melhor. Agradeço demais mesmo. Um beijo. Ó a Bru aí, a Bru é a deusa da tribo, né, Bru? Agradeço demais. E na terça que vem a gente vai estar aqui de novo. Tô aqui de novo com mais um aulão. Não se esqueçam, tem link novo lá na bio. Tem 3 links agora. Se você não entrou ainda no grupo de WhatsApp, entra lá, é o primeiro link. O segundo link é do nosso canal do YouTube, que agora tá ficando bem legal. Vou colocar várias novidades por lá. E o terceiro link é do nosso canal do Telegram, que tá nascendo hoje, tá surgindo hoje. Eu fiz esse canal hoje pra gente começar a ter uma roda de conversa bem gostosa por lá também, tá bom? Então não esquece, acabando essa aula, entra lá no link na bio pra ter mais pontos de contato comigo, pra gente ficar mais próximas, tá bom? Um beijo, deusas! Até semana que vem. Muito obrigada pela participação aqui. Beijo!